Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Continuando o nosso estudo dos livros históricos do Velho Testamento, vamos analisar pela terceira vez o primeiro livro histórico do Velho Testamento, que é o livro de Josué. Como vimos nos dois últimos estudos, esse livro é uma ilustração muito importante da fé. No capítulo 7 do livro de Josué, lemos a história que podemos chamar de a perversão da fé. Logo depois que Jericó foi conquistada, miraculosamente os filhos de Israel subiram para a cidade de Ai, que era uma cidade relativamente pequena. Eles mandaram um pequeno destacamento de soldados para tomar a cidade. Esses soldados acabaram fugindo dos seus inimigos. Os homens de Ai perseguiram e mataram aqueles soldados hebreus. Quando isso aconteceu, Josué caiu com o rosto em terra. Por que Josué caiu com o rosto em terra? Porque ele ficou prostrado quando ouviu que seu exército tinha sido derrotado na cidade de Ai? Aquilo queria dizer algo. Eles só conquistaram a cidade de Jericó porque o Senhor estava com eles e porque eles fizeram tudo o que Deus mandou que fizessem. A única esperança do povo era que Deus estava com ele, e Josué sabia disso. Porque Deus estava com eles, eles conquistaram Jericó. Se eles tinham sido derrotados na cidade de Ai, significava que Deus não estava com eles. Deus não estava abençoando o povo. Então Josué soube que o problema não era militar, o problema era espiritual. Uma vez ouvi um servo de Deus dizer o seguinte: se ouvirmos falar que algum banco ou uma grande empresa como a General Motors ou a Volkswagen faliram, lamentamos a notícia. Mas não precisamos fazer uma reunião de oração por causa disso. Se o trabalho de Deus não dá certo, porque não há fundos suficientes, ou por uma razão qualquer ou outra, isso mostra que Deus retirou sua bênção desse trabalho. Então os líderes desse trabalho devem prostrar-se diante de Deus, pois a única esperança para eles é a presença de Deus no trabalho. Afirmações e confirmações, evidências da presença de Deus conosco fortalecem a nossa fé e nos encorajam a caminhar. Todos nós precisamos de um milagre marcante que sirva como estímulo. Mas quando acontece o contrário, quando fica óbvio que Deus não está conosco, então devemos nos prostrar até descobrir o porquê. A razão pela qual Josué caiu com o rosto em terra e orou quando soube da derrota na cidade de Ai é explicada no capítulo 7. Quando os filhos de Israel conquistaram a cidade de Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada na terra de Canaã, todo o espólio teve que ser dado a Deus, aos sacerdotes. O espólio foi para o tesouro dos servos de Deus. Essa é a lei do dízimo. A palavra dízimo, como vimos em Deuteronômio, não quer dizer apenas a 10ª parte, mas também a primeira 10ª parte. A primeira 10ª parte de tudo é de Deus. De acordo com Deuteronômio, o propósito do dízimo é ensinar o povo a colocar sempre Deus em primeiro lugar em sua vida. Por isso, quando eles conquistaram a primeira cidade, Deus disse: vocês não ficarão com nada do espólio, ele é todo meu. Quando o povo de Deus estava no meio da batalha de Jericó, um homem chamado Acã viu uma capa babilônica e achou-a muito bonita. Ele também viu prata e ouro. Existe um padrão conhecido de pecado. Ele é: vi, desejei, peguei. Acã pegou a capa e certa quantidade de prata e ouro e escondeu tudo isso. Ele pecou porque todos foram explicitamente instruídos a não pegarem nada do espólio, mas ele pegou, roubou, mentiu e enganou. Foi por isso que o povo de Deus foi derrotado na batalha de Ai. Aprendemos uma lição sobre o pecado com essa atitude de Josué prostrado diante de Deus. Tanto nessa história como na história de Moisés no Mar Vermelho, aprendemos que há certas ocasiões em que a vontade de Deus é tão óbvia que orar torna-se até imoral. 2 vezes Deus repreendeu seus servos por estarem orando. Quando os exércitos do Egito estavam perseguindo os filhos de Israel, quando eles estavam diante do Mar Vermelho, Moisés caiu com o rosto em terra em oração. Deus disse a ele: por que é que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Deus estava dizendo para Moisés. E nós vimos isso no livro de Êxodo, lembra? Você lembra disso? Deus disse: a minha vontade é tão óbvia. É até imoral você orar nessa hora. Diga ao povo que marche.
Diga a eles para começarem a caminhar nas águas. Deus achou que sua vontade era óbvia e que seria óbvia para Moisés também. Era imoral da parte de Moisés orar pedindo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era muito clara. A outra vez que Deus repreendeu um servo seu por estar orando, foi quando Josué se prostrou diante dele. Foi depois da batalha de Ai. O Senhor disse a Josué: levante-se, por que é que você está com o rosto em terra? Fazendo uma aplicação disso, podemos afirmar que há momentos em que é imoral fazer uma reunião de oração. Quando a vontade de Deus é clara, é óbvia. Sabe, aí é hora de agir e não de orar. Deus disse a Josué: Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou, escondeu e colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguiam resistir aos inimigos. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vós o que foi consagrado à destruição. Foi então que Josué teve que passar em revista as tropas. Ele mandou que todas as tribos se apresentassem. Deus, o Espírito Santo, indicou de qual tribo vinha o pecado. É dessa tribo, então a tribo veio à frente, um clã de cada vez, e Deus disse: é desse clã. Então veio uma família de cada vez daquela clã, e Deus disse: é dessa família. Quando a família apresentou-se à frente de Josué, Deus disse: é esse homem, seu nome é Acã. Depois dessa busca que Josué fez no meio de todo o seu povo, Acã teve certeza que Deus estava com ele. Josué não precisou fazer muita coisa para que Acã confessasse. Ele disse a Acã: por que você pecou contra Deus? Acã fez aquela confissão padrão: bom, eu vi, desejei e peguei. Acã foi destruído com tudo que possuía. A seguir, Deus disse: voltem para Ai, e eu serei com vocês agora. O objetivo do nosso estudo é tirar uma aplicação devocional de cada lição. Nesse caso, a aplicação é bem óbvia. Deus não estará conosco se houver pecado em nossas vidas. Em vários trechos, as Escrituras afirmam que Deus não estará conosco se houver desejo de pecado em nossas vidas. Segundo as Escrituras, o pecado causa um curto-circuito em nosso relacionamento com Deus. Os filhos de Israel não puderam nem entrar na terra de Canaã, até que todos os homens fossem circuncidados. Eles não teriam as bênçãos de Deus sobre eles se não andassem em obediência. Nós também não podemos esperar as bênçãos de Deus sobre nós e sobre as coisas que fazemos se estivermos em pecado, mesmo que os outros não saibam de nada. A palavra confessar é composta de duas palavras: falar, a mesma coisa. É isso mesmo, duas palavras: falar e a mesma coisa. Ou seja, falar a mesma coisa, isso é confessar. Fazendo uma aplicação disso, quando você confessa o seu pecado, é como se estivesse revistando seus atos e obras diante de você mesmo e em determinado momento Deus apontasse o pecado em sua vida. Quando Deus aponta o dedo para o pecado em nossa vida, de acordo com o apóstolo Paulo em Colossenses, você deve eliminar esse pecado para que as bênçãos do Senhor retornem para você. Outra lição que aprendemos é que mesmo que o pecado seja tratado e confessado, haverá consequências. É isso que está ilustrado nessa história como a eliminação de Acã. A ilustração positiva está na volta do povo para a cidade de Ai. Como dissemos em nosso último estudo, na Batalha de Ai, Josué demonstrou ser um gênio em estratégia militar. Se você se interessa por assuntos sobre guerra e estratégias militares, vai gostar da história da segunda Batalha de Ai. As tropas de Josué atacaram a cidade como fizeram da primeira vez. Quando isso aconteceu, os homens de Ai pensaram: pronto, lá vêm os israelitas outra vez. Eles saíram da cidade e começaram a perseguir os israelitas como da primeira vez. Na noite anterior, Josué tinha colocado 30.000 homens atrás da cidade para que eles a atacassem por trás e a tomassem quando seus homens saíssem à cidade para perseguir o primeiro destacamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade. Perto da cidade de Ai ficava a cidade de Betel. Josué colocou 5.000 homens apostos junto dessa cidade para interceptar qualquer ajuda aos soldados de Ai. Quando os 30.000 homens incendiaram a cidade, os homens de Ai que estavam perseguindo Josué e seu povo viram a fumaça na cidade e perceberam que tinham sido enganados, que tinham sido emboscados.
O exército de Josué deu meia volta e começou a lutar com os soldados de Ai. Os 30.000 israelitas saíram da cidade de Ai e os atacaram por trás. Depois vieram os homens que estavam em Betel pelos lados e o povo de Ai ficou totalmente cercado. Eles foram destruídos. Esse plano demonstrou que Josué era ótimo estrategista militar. Ele não poderia pôr em prática, nesse caso, o plano de batalha de Jericó. As batalhas de Ai e de Jericó nos mostram que Deus às vezes nos dá um plano ridículo só para testar a nossa fé. Mas isso não é regra, não acontece sempre. É exceção. A regra é: Deus é um Deus de ordem e de projeto. Por isso podemos contar que Deus e os homens de Deus têm um plano. Quando jovem, eu era um pastor muito imaturo e achava que para uma pessoa ser espiritual tinha que ser desorganizada. Eu era indisciplinado e desorganizado e dizia: olha, eu não vivo buscando as coisas do mundo e por isso lamento se isso incomoda as pessoas. Sou muito espiritual e não preciso organizar nada nem planejar nada do que eu faço. Naquela época eu achava que as coisas aconteciam apenas pela graça de Deus. E se as coisas só dependiam de Deus, eu não precisava fazer nada, nem planejar, nem organizar. Um dia fui pregar em um café da manhã para um grupo de homens e falava sobre os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. O grupo vamos ver como que fica, o grupo gente que faz e o grupo não estou sabendo de nada. Sabe, honestamente eu pertenço ao grupo vamos ver como que fica. Não faço planos, eu faço o que Deus me mostra para fazer naquele dia, não faço planos. Na manhã seguinte, durante meus momentos devocionais, deparei-me com um versículo de Provérbios que diz que o homem sábio faz planos, mas o insensato não faz planos e ainda se orgulha disso. Aquele versículo foi a palavra de Deus para mim. Se você é uma dessas pessoas que não planejam, que não sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai, não culpe Deus por isso. Nosso Deus é um Deus de ordem, com projetos, que sempre faz planos. A segunda batalha de Ai é uma ilustração disso. A maneira como aconteceu a segunda batalha de Ai tem mais a ver com o estilo de atuar de Deus do que a batalha de Jericó. A batalha de Jericó foi uma exceção no estilo de trabalho de Deus. E assim vamos terminando por hoje. Junte-se a nós no nosso próximo encontro com a palavra e vamos estudar juntos os 3 inimigos antigos e modernos da fé e das pessoas de fé, que é o mundo, a carne e o diabo. É isso mesmo. Bom, eu espero você no nosso próximo encontro com a palavra. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.